Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre Moisés, capítulo 7, lá de Pérola de Grande Valor. Eu considerei esse estudo de Moisés, assim, muito especial. Eu espero que possa realmente fazer muita diferença para você e que você possa realmente gostar bastante desse estudo aqui com a gente hoje. Beleza? Obrigado aí pela sua participação durante esse ano, aproveitando, né, o início agora do vídeo aqui para desejar um feliz ano novo para você, um feliz 2022, que seja ótimo realmente, que você consiga realizar todos os seus sonhos, tudo o que você deseja para a tua vida e que as coisas melhores possam realmente acontecer durante esse ano, né, para que possamos ter as melhores coisas acontecendo para a gente precisa disso, né? E eu espero que o Senhor possa nos abençoar nesse caminho para esse ano novo agora, que está começando. Muito obrigado por você que tem participado aqui do canal. Eu comecei o canal esse ano e para mim é uma alegria muito grande saber que eu tenho vocês aí acompanhando as aulas, acompanhando essas lives também que eu acabo fazendo, ou seja, acompanhando isso que tem sido feito aqui no canal, para que possa ajudar as pessoas a conhecerem um pouquinho mais sobre o Evangelho. E obrigado por tudo mesmo, obrigado por todo esse apoio de vocês durante esse ano, ok? E ano que vem a gente tá aí de novo com algumas novidades aqui no canal também. Eu espero que você possa gostar. E se você tiver alguma ideia também que você gostaria de ver aqui no canal, que eu falasse sobre alguma coisa, é só colocar aqui embaixo, pode colocar aqui nos comentários, beleza? Hoje também eu vou estar participando de uma live lá no canal do Fagner. Eu vou colocar também o link aqui embaixo depois. No canal do Fagner, a gente vai estar participando de uma live lá. Vamos falar um pouquinho sobre os projetos para o ano que vem e também sobre as coisas que aconteceram durante esse ano nos canais e tudo mais. Então, vai estar participando eu, o Vanderlei, a Cirlei, deixa eu ver se eu lembro de mais. O Cosplay Retornado vai estar participando, e a Rosângela, se eu não me engano. Acho que são essas 6 pessoas que vão estar participando aí dessa conversa ali com o Fagner. Ok? Então vai valer muito a pena. Hoje, às 8 horas da noite, tá bom? Então não deixa de assistir, coloca aí na tua agenda, para você também poder participar, beleza? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre Moisés 7. A gente continua falando aqui um pouquinho sobre Enoque ainda. Na verdade, esse capítulo todo é sobre Enoque, então a gente continua falando sobre ele. E no capítulo passado, né, no Moisés 6, a gente pode ver um pouquinho sobre o quão especial Enoque é, né? E a gente pode ver também o quão especial os capítulos que ele tem para a gente são, assim, fundamentais para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre o plano do Pai Celestial. E hoje, nessa aula de hoje especificamente, a gente vai falar muito sobre o milênio, a gente vai falar sobre as profecias que ele fez sobre Jesus Cristo, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre Caim, a maldição que acabou caindo sobre Caim. A gente vai falar sobre transladação, né? Que é o que aconteceu com eles, né? Com o povo que foi transladado, com Enoque e seu povo. Também a gente vai falar um pouquinho também sobre o que é essa transladação, para que nós possamos entender a diferença entre transladação e ressurreição. A gente vai falar um pouquinho sobre todos esses pontos. Então, se você tiver alguma pergunta, não esqueça de fazer, pode deixar aqui embaixo, comentários. A gente está aqui para poder falar sobre esses assuntos com vocês, beleza? Então vamos lá, começando ali no Moisés capítulo 6, capítulo 7, desculpa. E a gente vai começar falando aqui do versículo 3. E fala o seguinte: E aconteceu que eu me voltei e subi ao monte. Enquanto estava no monte, vi os céus se abrirem e fui revestido de glória. Então, quando ele diz que ele foi revestido de glória, isso é uma coisa importante para nós entendermos, é que ele foi transfigurado. Então, o que é transfiguração?
Transfiguração é uma mudança temporária no seu corpo físico para que você possa aguentar e suportar uma glória celestial. Então, para que ele pudesse conversar com o Senhor, ele precisou passar por essa transfiguração, essa mudança temporária, e essa é uma mudança que acontece com todos os profetas, quando eles têm essa comunicação face a face com o Senhor. Precisa acontecer essa mudança para que eles possam suportar a glória de Deus. Então, essa transfiguração aconteceu, e é por isso que ele fala que ele foi revestido de glória. E ele continua, e viu o Senhor, e ele pôs-se diante de minha face e falou comigo. Sim, como um homem fala com outro. Então é interessante a analogia que ele faz aqui, né? Ele fala que o Senhor conversou com ele como um homem fala com outro. Ou seja, realmente foi uma conversa que ele teve com o Senhor. E aqui ele fala, face a face. E ele disse-me, olha, e mostrar-te-ei o mundo pelo espaço de muitas gerações. Então o Senhor fez um convite para Enoque aqui. Olha, e o Senhor falou para ele, eu vou te mostrar todas as coisas relacionadas ao espaço de muitas gerações. E foi o que o Senhor mostrou para ele. Então esse capítulo ele é tão especial, porque o Senhor pôde mostrar para Enoque todas as gerações, praticamente, até a época do milênio. Então, Enoque ele pôde ver tudo acontecendo, desde o início até o final dessa existência terrena da Terra. E tão grande era a fé que possuía Enoque, que ele conduziu o povo de Deus. E seus inimigos saíram para batalhar contra ele, e ele proferiu a palavra do Senhor, e a terra tremeu, e as montanhas fugiram, sim, de acordo com sua ordem. E os rios de água desviaram-se de seu curso, e o rugido dos leões fez-se ouvir no deserto. E todas as nações temeram grandemente. Tão poderosa era a palavra de Enoque, e tão grande era o poder da linguagem que Deus lhe dera. O Senhor investira Enoque com tal poder que ele teve poder para mover montanhas, né, como falou aqui. E ele venceu os inimigos pelo poder da palavra do Senhor. O Elder Bruce McConkie, que ele falou o seguinte, fé, que é o que Enoque demonstrou o tempo todo aqui, fé é o poder. Pela fé, os mundos foram feitos. Nada é impossível aos que têm fé. Se a própria terra foi criada pela fé, sem dúvida, uma simples montanha pode ser removida por esse mesmo poder. Fé é poder. Então, olha que interessante essa citação do presidente McConkie. Fé é poder. E se a gente pudesse compreender, né, minha esposa que sempre fala isso, se as pessoas pudessem compreender, se os membros da igreja pudessem compreender o que é fé e o quanto nós podemos desenvolver através da fé, muitas coisas seriam diferentes hoje em dia. Considerando a quantidade de membros da igreja que a gente tem no mundo todo, se essas pessoas exercessem realmente uma fé suficiente para mover montanhas, muitas coisas ruins que acontecem não estariam acontecendo. Então nós temos um grande poder às nossas mãos. A gente só precisa saber usar. Muitas vezes pessoas de outras igrejas, elas acabam tendo muito mais fé do que membros da Igreja de Jesus Cristo, às vezes. E isso acontece porque, às vezes, falta a nós, falta essa vontade de querer desenvolver essa fé. Então, nós precisamos desenvolver essa fé. Imagina, na Igreja de Jesus Cristo nós temos o sacerdócio, que é o poder de Deus, é a autoridade de Deus para agir em nome dele aqui na terra. Então, se nós dermos valor a essa fé, imagina o que vai acontecer com esse poder do sacerdócio, essa autoridade do Senhor dada aqui na terra. Quantos milagres,
poderão acontecer. Tudo depende de nossa fé. A fé é crer sem ver algo. Então, nós acreditamos em algo, mas nós não estamos vendo aquilo. Então, muitas vezes, nós precisamos dar um passo em direção a esse abismo escuro para que nós possamos, então, encontrar as recompensas do outro lado. Então, pensa um pouquinho nisso. O que você pode fazer para aumentar a sua fé? Em Jesus Cristo, a sua fé no Evangelho, a sua fé na autoridade do sacerdócio, a sua fé na Igreja de Jesus Cristo. Então, o que podemos fazer para poder desenvolver melhor isso? Pensa nisso. Se quiser, pode comentar aqui embaixo também. Eu acho bem interessante esse ponto, né? Porque muitas vezes a gente acaba deixando as coisas se tornarem mecânicas para a gente. Eu acho que pelo fato de estarmos numa igreja onde você tem todas as coisas que foram reveladas pelo Senhor, trazidas de volta, restauradas nessa dispensação, às vezes a gente acaba ficando muito mecânico e acaba esquecendo o valor espiritual das coisas, o valor espiritual das ordenanças, o valor espiritual de uma oração, o valor espiritual da leitura das Escrituras, o valor espiritual de exercer fé. Fé sem obras, ela é morta. Então a gente precisa fazer isso. Eu estou falando tanto sobre isso, sobre fé, porque é pela fé que tudo começa. E se a gente entender realmente o que é fé e por que ela é tão importante, nós saberemos como conduzir os nossos passos aqui na Terra da melhor forma possível. E Enoque sobre fazer isso. Continua lá no 19, 21. Enoque continuou pregando em retidão ao povo de Deus. E aconteceu em seus dias que ele edificou uma cidade que foi chamada de Cidade da Santidade. Sim, Sião. Interessante o nome que a cidade de Enoque recebeu, a cidade que ele edificou, porque além de ser chamada Sião, que é puro de coração, ela também foi chamada de Cidade da Santidade. E esse nome se torna muito mais interessante quando a gente para ver que o Pai Celestial, o nome do Pai Celestial na língua de Adão é Homem de Santidade. Então, olha o nome da cidade de Enoque. Além de ser chamada de Sião, o outro nome dela era Cidade da Santidade, bem em lembrança ao nome do Pai Celestial. E aconteceu que o Senhor mostrou a Enoque todos os habitantes da terra. E ele olhou, e eis que Sião, com o correr do tempo, foi arrebatada ao céu. E o Senhor disse a Enoque: eis minha morada para sempre. Então aqui ele fala sobre a questão do arrebatamento, né? Ou seja, da transladação. O que significa uma pessoa ser transladada, né? Que foi o que aconteceu com a cidade de Enoque, que ele fala aqui, ela foi arrebatada ao céu, ou seja, ela foi transladada ao céu. O presidente Joseph Fielding Smith, ele falou o seguinte sobre isso: os seres transladados ainda são mortais e terão que passar pela experiência da morte, ou seja, pela separação do espírito e do corpo. Mas ela será instantânea, porque as pessoas da cidade de Enoque, Elias, o profeta, e outras pessoas que receberam essa grande bênção na antiguidade antes da vinda do nosso Senhor, não podiam ter recebido a ressurreição ainda, até pelo fato de Jesus Cristo não ter ressuscitado. Então, Jesus Cristo foi a primeira pessoa a ressuscitar. Então, ele foi a primícia dos que dormem. Depois de Jesus Cristo, outros santos, né, membros e santos da história da igreja também foram ressuscitados. Mas aqui é interessante a gente notar isso. Então, eles não poderiam ter recebido a ressurreição ainda, por causa que Jesus Cristo não tinha nascido. E também eles não poderiam receber a questão da mudança, né, da mortalidade para a imortalidade, porque o nosso Senhor, Jesus Cristo, ainda não tinha pago a dívida que nos liberta da mortalidade.
e nos concede, então, a ressurreição. Então, é bem interessante a gente notar isso, né? O ser transladado não é um ser ressuscitado, é diferente. O lugar onde esses seres transladados habitam é segundo a ordem terrestre. Então, aqui na Terra, nós estamos vivendo sobre a ordem celestial. Eles, os seres transladados, eles estão vivendo numa ordem terrestrial. Para que isso acontece? Ele continua aqui. A fim de que fossem anjos ministradores em muitos planetas, em muitas terras. Então, a fim de que esses transladados fossem anjos ministradores, Deus separou então um lugar para esses indivíduos ficarem, que todavia não alcançaram uma plenitude tão grande como aqueles que ressuscitaram dos mortos. Tá? Então, existe aí então uma diferença entre os seres ressuscitados e os seres transladados. Tá? Os seres ressuscitados, eles estão numa ordem um pouco ainda melhor do que os seres transladados. Porque os seres ressuscitados estão numa ordem celestial e os seres transladados estão numa ordem terrestrial. Ok? Desde a época de Enoque até o dilúvio, isso é interessante, ó, os novos conversos e crentes verdadeiros, com exceção daqueles que eram necessários para cumprir os propósitos do Senhor entre os mortais, foram transladados. Então, desde a época de Enoque até a época do dilúvio, todos aqueles crentes verdadeiros, a não ser aqueles que o Senhor via, não, eu vou precisar dessa pessoa para que fique aqui na terra fazendo alguma parte mortal ainda. Mas tirando essas pessoas, todos os outros crentes verdadeiros entre os mortais foram transladados. Então, entre Enoque até o dilúvio. Interessante isso, né? Eu não sei se você já tinha estudado sobre isso, mas eu gostei muito dessa citação do presidente Joseph Fielding Smith aqui. Lá no 22 ele fala, lembrando que ele mostrou para Enoque todas as pessoas, mostrou para Enoque todas as gerações e tudo mais. Então, mostrou para Enoque ali tudo o que aconteceria com a Terra, a história da Terra. E aqui, nesse versículo 22, tem uma parte que às vezes tem causado muita estranheza ou tem causado muito questionamento durante a história da igreja. Só que é fácil a gente entender isso daqui de uma outra forma. Olha o que fala. Enoque também viu os remanescentes do povo que eram os filhos de Adão. Então ele viu as gerações que vieram após Adão. E era uma mistura de toda a semente de Adão, exceto de Caim, pois a semente de Caim era negra e não tinha lugar entre eles. Irmãos, a gente precisa entender que esse era negra, a gente não está falando da cor da pele. Nas escrituras, quando é falado sobre era branca ou era negra, normalmente a gente está falando de condições espirituais relacionadas a essas pessoas. Então, quando fala, por exemplo, que lamanitas estavam numa condição diferente, era justamente por uma condição espiritual deles. E aqui, quando está falando que Caim, semente de Caim, ou seja, aqueles que vieram após Caim, e o próprio Caim, né, essa semente era negra, isso quer dizer que essa semente tinha uma condição espiritual negra perante o Senhor, e não negra de cor de pele. Isso é bem importante para a gente poder entender. Até porque para o Senhor não há distinção de cor, não há distinção de tom de pele ou distinção de povos e tribos, nada disso. Para o Senhor não existe essa distinção. Então é importantíssimo que possamos nos lembrar disso. Tá? Então, a condição espiritual deles, da geração de Caim, e o que veio depois dele, era uma condição que decaía perante aqueles que viviam ou buscavam viver o evangelho, que tinham uma luz do evangelho. Então,
Essas pessoas que tinham uma luz, em comparação com esses que não tinham, né, tinha então essa diferença entre condição espiritual. Lá no livro de Mórmon, segundo o Nefe, capítulo 26, versículo 33, fala isso para a gente também, ó. Pois nenhuma dessas iniquidades vem do Senhor, porque ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens. Só para vocês terem uma ideia, em uma outra situação, talvez ele colocaria aqui que não faça alguma coisa que seja branca para os filhos dos homens. Ou seja, justamente para a gente entender essa questão de como essas duas cores eram usadas aqui. E convida todos a virem a ele e a participarem de sua bondade. E aqui que é importante, ó, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. E lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto os judeus como os gentios. Então, não existe racismo, ou não deve existir racismo, entre os membros da igreja. Existe um artigo que está até na página oficial da igreja, chamado Race and Priesthood, que é raça e sacerdócio, né? Na verdade. E esse artigo, ele fala uma coisa bem interessante, ele fala o seguinte: a igreja hoje rejeita as teorias desenvolvidas no passado de que a pele negra é resultado de desfavor divino, maldição ou que reflete ações na vida pré-mortal. Então, durante a história da humanidade, desde a época da restauração, muitas lendas urbanas têm aparecido relacionadas a Caim, a cor de pele, etc. Ou seja, ele fala aqui, a igreja hoje rejeita as teorias desenvolvidas no passado, rejeita essas lendas urbanas criadas no passado. A igreja também rejeita qualquer ideia de que uniões interraciais seja pecado, ou que negros ou pessoas de qualquer raça ou cor são inferiores em qualquer aspecto. Líderes da igreja hoje condenam qualquer racismo passado ou presente de qualquer forma. Então, irmãos, eu espero que essa parte realmente possa ficar bem clara para nós. Possamos entender que realmente o Senhor está bem específico aqui sobre a questão de condição espiritual que a geração após Caim estaria. Por isso foi utilizado esse termo, né? E também que possamos notar que hoje a igreja repudia qualquer ideia que tenha a ver com racismo ou preconceito. E isso é super importante que possamos entender. Versículo 23 a 29. Aqui é um pouquinho longo, mas eu gostei bastante, porque fala exatamente do que Enoque pôde ver nessa visão. E fala, e depois que Sião foi arrebatado ao céu, Enoque olhou, e eis que todas as nações da terra estavam diante dele. Todas as nações da terra estavam diante de Enoque. E geração sucedia a geração. E Enoque foi levado e arrebatado, sim, ao seio do Pai e do Filho do Homem. E eis que o poder de Satanás estava sobre toda a face da terra. Então ele viu, nesse arrebatamento que ele teve, ele viu o poder de Lúcifer que teria sobre toda a humanidade, né, sobre a terra. E ele viu anjos descendo do céu. E ouviu uma voz alta dizendo: ai, ai dos habitantes da terra. Para quem acompanhou o livro do Apocalipse, né, a gente fez até que a saga do Apocalipse aqui no canal, mas para quem acompanhou, lá tem uma parte específica falando sobre isso, né, sobre alguns ais que aconteceriam aqui na terra. Versículo 26. E ele viu Satanás, e este tinha uma grande corrente na mão, que cobria de trevas toda a face da terra. E ele olhou para cima e riu, e seus anjos
rejubilaram-se. É engraçado que quando a gente pensa sobre Satanás e sobre o pecado é exatamente isso. É uma corrente na mão que cobre as pessoas de treva. Então, Lúcifer, ele pretende nos prender de uma tal forma que a gente não consiga ou não tenha vontade de se soltar daquilo. Então, se torna um círculo vicioso, o pecado, de uma forma que a gente não consegue, ou pensa que não consegue se desfazer daquilo. Que é exatamente o que o Evangelho prega ao contrário. Através de Jesus Cristo, nós temos o arrependimento e nós podemos vencer o pecado. Então, essa é a grande preciosidade do Evangelho para a gente. Enoque viu anjos que desciam do céu, prestando testemunho do Pai e do Filho. E o Espírito Santo desceu sobre muitos, e eles foram arrebatados pelos poderes do céu a Sião. Então, muitas pessoas, isso está falando da situação que vai acontecer durante a segunda vinda. Muitas pessoas vão ser arrebatadas ao céu, que ele fala aqui. E aconteceu que o Deus do céu olhou o restante do povo e chorou. E Enoque prestou testemunho disso, dizendo: como é que os céus choram e derramam suas lágrimas como chuva sobre as montanhas? E Enoque disse ao Senhor: como é que pode chorar, sendo que é santo e de toda a eternidade para toda a eternidade? Então o Enoque então resolveu perguntar ao Senhor: por que você está chorando? Por que os céus estão chorando? Por que os anjos estão chorando pelo que está acontecendo sobre a terra? Já que você é o líder, né, de tudo isso daqui. É basicamente isso, né? Então, só trocando em miúdo, tudo isso que a gente leu agora, a gente entendeu o seguinte, que Satanás, ele promove obras de trevas. E ele procura, então, prender, escravizar e destruir a humanidade. Esse é o papel de Lúcifer. Deus, ele não trabalha nas trevas. E ele procura salvar a humanidade. Além disso, em marcante contraste com Satanás e seus anjos, que ririam ao ver a iniquidade dos homens, essa é a coisa que eles fazem, eles veem as pessoas cometendo pecado, eles vão lá, então, tiram o sarro da gente, porque estamos fazendo isso. Moisés 7:28 relata, então, que Deus chorou pela iniquidade de seus filhos. O elder Marion D. Hanks, dos 70, ele falou o seguinte: a única coisa que Deus, de quem promanam todas as bênçãos, pediu a seus filhos, foi que amassem uns aos outros e que escolhessem a ele, seu pai. Mas tal como em nossos dias, muitos, naquela época, também decidiram não buscar o Senhor, nem ter amor um pelos outros. E quando Deus previu o sofrimento que inevitavelmente resultaria desse modo de agir impetuoso e rebelde, ele chorou. Ele disse a Enoque que foi por esse motivo que chorou. Ele mostrou a Enoque aqui duas destruições praticamente, né? Uma referente à época de Noé, em que praticamente toda a humanidade morreria, quase toda a humanidade morreria, sem ser aqueles que estavam dentro da arca de Noé, por não terem dado ouvido ao profeta do Senhor. E ele também fala sobre a destruição que aconteceria nos últimos dias, então antes da segunda vinda de Cristo. Então é meio que uma profecia dualista aqui, né? Nós temos duas versões relacionadas a essa profecia. 36 a 38. Portanto, posso estender minhas mãos e segurar todas as criações minhas. E meus olhos podem trespassá-las também. Entre todas as obras de minhas mãos, jamais houve tanta maldade como entre teus irmãos. Então ele está falando aqui sobre o povo lá antes da época de Noé, até a época do dilúvio, basicamente. Mas eis que seus pecados cairão sobre a cabeça de seus pais. Satanás será seu pai e angústia seu destino. E todo o céu chorará sobre eles. Sim, toda a obra de minhas mãos
Portanto, não deverão os céus chorar vendo que eles sofrerão? Então o Senhor indagou para ele aqui de novo, para Enoque. Você não está vendo o que vai acontecer com esse povo todo? Com todas essas pessoas? Será então que os céus não deveria chorar por essas pessoas, sabendo o quanto essas pessoas vão sofrer? Não somente pela morte que aconteceria física com eles, mas pela morte espiritual que já tinha acontecido com eles. Porque essas pessoas, Jesus Cristo não tinha passado pela terra ainda, não tinha ido à prisão espiritual, ensinar o evangelho no mundo espiritual. Então essas pessoas chegariam no mundo espiritual e ficariam em prisão espiritual. É o que fala no 38. Mas eis que estes que teus olhos contemplam perecerão nos dilúvios. E eis que os encarcerarei, uma prisão prepararei para eles. Preparei para eles. A gente sabe que lá no mundo espiritual existe um estado de prisão espiritual e um estado de paraíso espiritual. São estados. E essas pessoas, literalmente, elas foram para o estado de prisão espiritual. E elas ficaram nesse estado de prisão espiritual até a visita de Jesus Cristo ao mundo espiritual, quando Jesus Cristo designou outras pessoas para que pudessem ensinar o evangelho para aqueles que estavam em prisão espiritual. Se essas pessoas aceitaram ou não as ordenanças, aceitaram ou não o evangelho, isso já é com eles e o Senhor, assim como hoje em dia. Mas o mais importante é, o Senhor providenciou para que essas pessoas pudessem ter algum tipo de salvação para elas no futuro. O presidente Joseph Fielding Smith ele explicou: desde a época de sua morte no dilúvio até a crucificação do Salvador, ficaram encerrados na prisão em tormento, sofrendo o castigo de suas transgressões, porque se recusaram a ouvir um profeta do Senhor. Falando exatamente sobre essas pessoas que tinham vivido, né, na época de Noé. Versículo 39 e 47. Aqui ele começa a prestar testemunho sobre Jesus Cristo. Eu escolhi esses dois versículos aqui para a gente falar um pouquinho deles. E aquele que escolhi, ou seja, Jesus Cristo, implorou diante da minha face. Portanto, ele sofre pelos pecados deles, dessas pessoas que tinham morrido lá no dilúvio. Desde que se arrependam no dia em que meu escolhido voltar para mim. E até esses dias eles estarão em tormento. Ou seja, eles teriam um período para que eles pudessem se arrepender ali no mundo espiritual. E ele fala, até o dia em que meu escolhido voltar para mim, ou seja, depois da ressurreição dele. Então, até esse dia, essas pessoas estariam em tormento, por isso é chamado de inferno, lá no mundo espiritual. E eis que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem na carne. E sua alma rejubilou-se, dizendo, o justo é levantado, e o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E pela fé eu estou no seio do Pai, e eis que Sião está comigo. E aconteceu que Enoque continuou a clamar ao Senhor, dizendo, rogo-te, ó Senhor, em nome de teu unigênito, sim, Jesus Cristo, tenhas misericórdia de Noé e sua semente, para que a terra nunca seja coberta pelas enchentes. Então Enoque ele resolveu fazer aqui um pedido ao Senhor, para que a semente de Noé e também que a terra nunca mais passasse pelo que aconteceu ou iria acontecer na época do dilúvio, porque não tinha acontecido ainda. E o Senhor não pôde negar e fez uma aliança com Enoque. Ele fez um convênio com Enoque e jurou-lhe com um juramento que deteria as enchentes e que visitaria os filhos de Noé. E ele expediu um decreto inalterável de que um remanescente de sua semente seria sempre encontrado entre todas as nações, enquanto a terra subsistisse. E o Senhor disse a Enoque, olha, e ele olhou e viu o Filho do Homem levantado na cruz, segundo o costume dos homens. E ele ouviu uma voz
e os céus foram cobertos, e todas as criações de Deus choraram, e a terra gemeu, e as rochas partiram-se, e os santos levantaram-se e foram coroados à direita do Filho do Homem, com coroas de glória. A terra gemeu. Nós sabemos que na época da crucificação de Cristo, na época que ele passou pela morte física, a terra estremeceu, tempestades aconteceram, a terra chorou. E ele fala que os santos levantaram-se. Então, após a ressurreição de Cristo, outras pessoas ressuscitaram também. E todos os espíritos que estavam na prisão saíram e puseram-se à direita de Deus. E o restante foi retido em cadeias de trevas até o julgamento do grande dia. Quando ele fala todos os espíritos que estavam na prisão saíram e puseram-se à direita de Deus, ele está falando sobre aqueles que escolheram no mundo espiritual aceitar o evangelho para poder sair da prisão espiritual. Okay? Então Enoque viu que a terra gemeria e choraria e suas rochas se partiriam quando Cristo fosse crucificado e ressuscitasse. Nefe, filho de Leí e Samuel Lamanita, também profetizaram sobre a mesma coisa. O livro de Mórmon contém um relato dos grandes terremotos que aconteceram no hemisfério ocidental. E a Bíblia conta dos terremotos do hemisfério oriental. Brother Kimball, ele ensinou, esses espasmos terrestres manifestaram a revolta da terra contra a crucificação do seu Criador. Enoque viu que os santos que morressem antes de Cristo seriam ressuscitados e coroados à direita de Deus. Samuel Lamanita também profetizou a respeito da ressurreição que ocorreria na América depois da ressurreição de Cristo. Relatos dessa primeira ressurreição encontram-se em Mateus 27, 52 a 53, e também lá em 3º Nefe, 23, de 9 a 13. A respeito da ressurreição, conversando um pouquinho sobre isso, o presidente Howard W. Hunter falou o seguinte: a doutrina da ressurreição é a mais fundamental e importante doutrina da religião cristã. Ela deve ser bastante ressaltada e jamais esquecida. Sem a ressurreição, o Evangelho de Jesus Cristo torna-se uma ladainha de sábios ditados e milagres. Milagres aparentemente inexplicáveis, mas sem nenhum triunfo no final. Não. O triunfo final está no milagre final, pois pela primeira vez na história da humanidade, alguém que tinha morrido ressuscitou para a vida mortal. E ele era o Filho de Deus, o Filho do nosso imortal Pai Celestial. E seu triunfo sobre a morte física e espiritual são as boas novas que todo cristão deve propagar. Isso aqui está numa conferência geral de 1986, tá? Uma conferência de maio de 1986. Versículos 61 e 62. E chegará o dia em que a terra descansará, mas antes desse dia, os céus escurecerão e um véu de trevas cobrirá a terra. E os céus tremerão, assim como a terra, e haverá grandes tribulações entre os filhos dos homens. Mas meu povo eu preservarei. E retidão enviarei dos céus, e verdade farei brotar da terra, para prestar testemunho do meu unigênito, de sua ressurreição dentre os mortos. Sim, também da ressurreição de todos os homens. E retidão e verdade farei varrerem a terra como um dilúvio, a fim de reunir meus eleitos dos 4 cantos da terra, em um lugar que eu preparei, uma cidade santa, para que meu povo cinja os lombos e anseie pelo tempo da minha vinda, pois ali estará meu tabernáculo e chamar-se-á Sião, uma nova Jerusalém. Então, 61 e 62, ele está falando exatamente da segunda vinda.
e o que acontecerá lá no milênio, né? Ele fala, o presidente Benson fala o seguinte: o Senhor prometeu que justiça viria do céu e verdade viria da terra. Vemos o maravilhoso cumprimento dessa profecia em nossa geração. O livro de Mórmon surgiu da terra, cheio de verdade, servindo então como a pedra angular de toda a nossa religião. Deus também enviou justiça dos céus. O próprio Pai apareceu com seu filho ao profeta Joseph. O anjo Moroni, João Batista, Pedro, Tiago e João e vários outros anjos foram designados pelos céus a restaurarem os devidos poderes ao reino. A gente viu isso nesse ano, né, em Doutrina e Convênios. Além disso, o profeta Joseph recebeu inúmeras revelações dos céus durante aqueles primeiros importantes anos do crescimento da igreja. Essas revelações foram preservadas para nós em Doutrina e Convênios. A justiça viria do céu e a verdade viria da terra. O livro de Mórmon é um instrumento que Deus designou para varrer a terra, como um dilúvio, a fim de reunir seus eleitos. Esse livro sagrado de escrituras precisa ocupar uma posição de maior destaque em nossa pregação, em nosso ensino e no nosso trabalho missionário. Já está na hora de haver um grande dilúvio na terra com o livro de Mórmon, pelas muitas razões que o Senhor nos deu. Temos o livro de Mórmon, temos os membros, temos os missionários, temos os recursos, e o mundo precisa disso. Chegou o momento de inundar a terra com o livro de Mórmon. Para encerrar essa aula de hoje, entrando já no final dela, né? Tem 3 versículos aqui falando um pouquinho ainda da segunda vinda. Fala o seguinte, versículo 63, 64 e 65. E o Senhor disse a Enoque, então irás com toda a sua cidade encontrá-los lá. Ou seja, ele falou para Enoque que a cidade dele, que tinha sido transladada, encontraria com a cidade de Nova Jerusalém. E ele fala, e recebê-los-emos em nossos seios, e eles ver-nos-ão, e debruçar-nos-emos sobre seu colo, e eles debruçar-se-ão sobre nossos ombros, e beijaremos uns aos outros. Gente, por isso que eu prefiro inglês. Inglês é bem mais tranquilo para poder falar essas palavras. Português você acaba enrolando aqui, né? Esse recebê-los-emos, debruçar-nos-emos e tudo mais. Prefiro inglês. E lá será a minha morada e será Sião, a qual sairá dentre todas as criações minhas. E pelo espaço de 1000 anos a terra descansará. E aconteceu que Enoque viu o dia da vinda do Filho do Homem nos últimos dias, para habitar na terra, em retidão pelo espaço de 1000 anos. A gente falou muito na saga de Isaías e também na saga de Apocalipse sobre o milênio, né? Eu não vou voltar a falar aqui sobre o milênio, especificamente, detalhadamente sobre o milênio, porque a gente falou bastante nos vídeos lá de Isaías e Apocalipse, mas esses versículos aqui, eles prestam testemunho exatamente sobre isso. E ele fala que a cidade de Enoque se juntaria com a cidade de Nova Jerusalém. Então, o presidente John Taylor, a respeito disso, falou o seguinte, quando chegar o tempo dessas calamidades sobre as quais lemos se abaterem sobre a terra, aqueles que estiverem preparados terão poder de transladação, como nos tempos antigos, e a cidade será transladada. E a Sião que está na terra ascenderá, ou seja, subirá, e a Sião de cima descerá, como nos foi dito. E nos encontraremos e debruçar-nos-emos em seus colos, e nos abraçaremos, e nos beijaremos, então, uns aos outros. E assim, os propósitos de Deus, até certo ponto, serão cumpridos. Só para a gente entender um pouquinho sobre isso. Quando chegar o reino de Jesus Cristo, durante o milênio, aqueles que viverem a lei teleste
serão removidos. Aqueles que estão vivendo a lei teleste aqui da terra. Está escrito na Bíblia e nas outras obras padrão da igreja que a terra será purificada de toda a sua corrupção, de toda a sua iniquidade. Aqueles que viverem uma vida virtuosa, que forem honestos em seus negócios com o seu semelhante e que se esforçarem em fazer o bem da melhor forma que puderem, esses permanecerão. O evangelho será ensinado de modo muito mais intenso e com muito mais poder durante o milênio, até que todos os habitantes da terra venham a aceitá-lo. Satanás será preso de modo que não poderá tentar ninguém. Se alguém se recusar a se arrepender e aceitar o evangelho sobre essas condições, então será amaldiçoado. Por meio das revelações concedidas aos profetas, aprendemos então que durante o reinado de 1000 anos, todas as pessoas acabarão então aceitando e conhecendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, como eu disse no início dessa aula de hoje, é uma aula muito especial. É uma aula super, como eu posso dizer, recheada de conteúdos especialíssimos para que possamos conhecer mais sobre o Evangelho. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido bastante. Comente aqui, aqui embaixo do vídeo, não esqueça de comentar, isso é bem legal. Curta o vídeo, então é bem importante vocês poderem curtir também o vídeo, não esqueçam disso. Chame as pessoas que você conhece, né, para que possam conhecer o canal também, que possam se inscrever aqui no canal e que possamos ajudar esses vídeos a chegarem a outras pessoas, ok? Para que o Evangelho possa ser proclamado de maneira mais rápida ainda. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua atenção. Eu sei que esse vídeo aqui ficou um pouquinho maior, mas realmente eu não poderia deixar de falar desses assuntos tão importantes aqui de Moisés 7. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma, ok? Feliz ano novo para você e tenha um ótimo 2022. Aproveite bastante a virada de ano e a gente se vê então no próximo vídeo, ok? Ah, sim, não esqueça, hoje tem a live, né? Hoje, às 20 horas, tem a live lá no canal do Fagner. Então não esquece também de botar lá na agenda para você poder assistir, beleza? Abração então para você, até a próxima aí. A gente se encontra. Tchau, tchau.